Precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pela renovação do entendimento, compreendendo como realmente as coisas funcionam no corpo de Cristo. Entenda o que é o corpo de Cristo, cresça, desenvolva seu serviço no Senhor. Você está aqui para servir esse corpo. O olho é para ver, coração para bater, perna para andar e mão para pegar. Tem a cabeça de corpo, mente de corpo, porque a célula já nasce sabendo de sua função, já nasce fazendo, sabendo seu lugar. Então a ideia de corpo é isso, irmãos, é você saber o que você nasceu para fazer. Se você é a mão, você vai pegar, se você é coração, você vai bater, se é perna, vai andar. Quando você nasce no Espírito, dentro de você já tem o que você é, e é isso que precisa ser desenvolvido, você descobrir isso aí. Paternidade, o que é isso? No corpo humano, DNA é a prova da paternidade. Identificação, a informação do DNA é a inscrição genética, e nele estão as características paternas. É o DNA que define características, funções e formas. No caso aqui nós estamos fazendo uma analogia do corpo humano. Deus é conhecido por meio das coisas que foram criadas. Por exemplo, você conhece Deus olhando para mim, ou eu conheço Deus olhando para você. A Bíblia diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, as obras das suas mãos. Você olha a natureza, você vê Deus na natureza. Você olha uma pessoa, as coisas que foram criadas dizem quem Deus é. Deus dispôs os membros, colocando-os cada um deles no corpo como lhe aprouve. Cada região e função do corpo humano é definida pelo DNA. Assim também é na igreja. Ali fala aquele texto em Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, né? Paulo escreveu essa carta para Tito. Segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo chama a Tito de filho. Ele fala que eles andavam no mesmo espírito, nas mesmas pisadas. Isto fala de DNA. Quando você lê o livro de Tito, você vê que quando Paulo começa a falar a respeito de Tito ali, na carta, ele começa a citar as características de Tito, como se ele mesmo fosse. Os filhos são parecidos com os pais. Simples de entender, né? Mas aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Você se parece com aquele que te gerou, que desenvolveu você. Tito era filho espiritual dele e seguia as suas pisadas. Isso é paternidade. Olha esse texto de Coríntios que diz aqui, ó. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Ainda que você tivesse milhares de preceptores, o grego é paidagogos. E significa babá, guia de meninos, tutor. Não tendes muitos pais, eu vos gerei pelo Evangelho. Sejam imitadores do Pai que os gerou. Podem haver muitos progenitores, babás, guias, mas pai, não só. O que aconteceu com Tito? Tito era filho de mãe judia e pai grego. Já era crente quando Paulo conheceu. Então quem foi o pedagogo de Tito? Quem ganhou ele para Jesus? Agora o pai foi Paulo. Por isso que ele chamou ele de filho mais ali atrás. Porque eu te gerei. Ele instruiu. Interessante, Paulo, onde ele ia, ele estabelecia uma igreja. Igreja era isso aqui. Um lugar onde ele formava um obreiro no lugar. Uma pessoa ensinava, doutrinava, através de cartas. E através da própria presença dele, estabelecia. E ali tinha uma igreja reunida nas casas. Essa igreja primitiva era essa. Todos precisam de uma paternidade espiritual. Quando Paulo encontrou Timóteo, ele já era convertido. Paulo o circuncidou e passou a discipular, alimentar espiritualmente e ensinar a ele. Timóteo, verdadeiro filho, mesmas pisadas, imitador. Mesma palavra que ele falou para Tito. Tito também era filho. Cada um tem que ter o seu lugar, seu pai e DNA.
que é DNA? As características paternas. Cada um tem que ter o seu lugar, seu pai, seu DNA. O corpo todo é seu, mas você tem o seu lugar específico. Nós temos o nosso lugar específico no corpo, mas o corpo é nosso. Eu não posso dizer que não sou corpo. Cada um aqui é integrante do mesmo corpo, mas o corpo todo é meu. DNA é identidade, acha a sua, pois muitos já a perderam. Esse ensino aqui é a identidade paterna que você tem na vida espiritual. Tem uma identidade. Se fala em DNA espiritual, você tem que ver com quem você é parecido. O que faz com que você descubra o seu DNA? O alimento que você come. O alimento que você gosta. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, somos filhos de Jesus, porque nos alimentamos dele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tenha o mesmo sotaque, linguagem, objetivo. Tudo identifica. Você tem que se identificar com alguma coisa. Eu confesso para vocês, irmãos, quando eu comecei a orar e me entregar a Deus, porque eu já tinha perdido totalmente a minha identidade. Eu não soube o que eu era. Só que hoje eu fui circuncidado. Eu fui marcado. Eu descobri minha identidade e fui circuncidado. Mas meu pai da Gogo foi outro. E circuncisão dói. O processo de circuncisão espiritual de uma pessoa que foi gerada por outro, cheio de engano, cheio de erro, até descobrir o seu pai. É um processo doloroso. E eu, quando resolvi orar, me entregar ao Espírito Santo, porque eu ouvi a voz dele e obedeci, eu não sabia nem quem eu era mais. Eu estava sem eira e nem beira, realmente. O Espírito Santo chamou, todo amor, eu obedeci. São muitos preceptores, mas pai é só um. Pai é só um. É identificação paterna. O que flui aqui é alimento. É o que identifica vocês comigo, é o alimento. Isso é uma identificação. Cada um tem o seu pai. Muitos não sabem quem é seu pai. Você tem que descobrir a paternidade sua, para que você funcione dentro do corpo. Você teve um preceptor, pai da Gogos. Vários preceptores, vários babás. Foi uma, depois foi outra, depois foi outra, depois foi outra. Por isso, desculpa seu pai, irmãos. E viva debaixo da autoridade dele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A sua fonte de alimento determina quem você é. Porque se você se identificar com alguma coisa, a sua vida muda. Você precisa ouvir a unção que está dentro de você. A unção que te ensina. A consciência que transforma a sua mente. Essa consciência nova. A mente de Deus em você. Pai significa provedor. Pai é aquele que alimenta. A sua fonte de alimento determina quem você é. O filho tem a característica do pai. Quando você come do alimento espiritual que teu pai te dá, você se torna na característica da fonte de alimento pelo tipo de alimento que você recebe dele. Você passa a ser igual, começa a ter aquela genética espiritual. Você é alguém que tem identidade. Você tem que ter identidade. O que você come te deixa parecido com aquele que te alimenta. Sotaque, linguagem, não é por imposição, mas por alimentação. E essas características da paternidade são transmitidas. E isso é transferido pelo Espírito. O ministério apostólico é o cordão umbilical espiritual. É uma ligação por alimento espiritual. Por isso que lá em Efésios está dizendo, a uns Deus escolheu primeiramente apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas. É assim, né, a sequência. Primeiramente apóstolo, porque o apóstolo é o principal. É um cordão umbilical, por onde corre o alimento. Teve uma confusão em Corinto, né? Então uns dizendo que são de Paulo,
outros são de Apolo, outros são de não sei quem, outros são de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Paulo sabia quem eram pessoas que estavam com ele, quem eram os pontos onde ele estabeleceu as igrejas. Sempre você tem que ter um pai espiritual. Jesus está revelado em todo o corpo, mas eu não tenho que ser tudo e fazer tudo. Há funções, características diferentes, chamados, missões e dons diferentes em todo o corpo. Acha o apóstolo que se identifica com você, sua paternidade, que se parece com você e terá uma veia de alimentação para crescimento, alimento e servir a Deus. Os filhos não concordam em tudo, mas não deixam de ser filhos. Não é verdade? Os meus filhos são diferentes, mas é filho. Tem um DNA, tem características. Eles sempre terão características da família, são parecidos. O reino de Deus é uma família. Tem um DNA que se relaciona com Deus e desenvolve dons do ministério. O ministério apostólico é uma árvore que você precisa ser parte. Galho, se alimentar, ter a mesma característica, sendo diferente até certo ponto, mas tendo individualidade. A maior parte das características vem da paternidade, mas a essência é parecida mesmo. A essência é a mesmíssima. Então, às vezes, leva tempo você ser circuncidado por alguém, se tornando filho, caminhando dentro da mesma paternidade, o espírito de paternidade. Não é cobertura. Os filhos não concordam em muitas coisas com os pais, mas são filhos. Os filhos às vezes têm pensamentos diferentes dos pais, mas são filhos. Sim, características são genéticas. Amém?